Olá, gente querida! Hoje nós vamos falar sobre o que é justiça para Deus. Dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do livro de Mateus. Então a gente vai falar no capítulo 5 de Mateus, versículo 6. Que Jesus vai dizer, né? A gente não pode esquecer que ele está lá no Monte das Bem-aventuranças. E ele vai dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Exatamente. Então hoje a gente vai entender o que é essa justiça de Deus. Esse é o vídeo 8. E se você ainda não viu os outros vídeos, não tem problema. Mas é interessante você buscar esse conhecimento, porque Jesus está falando do que é a felicidade. Às vezes a gente procura felicidade em tanta coisa fora de nós. E nessa passagem do livro de Mateus, até Mateus 7, né, do 5 ao 7, que é o Monte das Bem-aventuranças, Jesus vai dar princípios, né, de ter uma vida em paz, de ter uma vida feliz. E mais do que isso, nos ensina o que é de fato felicidade para Jesus. Enquanto a gente quer ser feliz, adquirindo coisas, buscando fora de nós, em Jesus a gente aprende que a felicidade ela já habita dentro de nós. Depende, do que a gente coloca aqui dentro e da maneira que a gente vai construir os nossos valores na vida, né? Não existe o maniqueísmo, não estou falando que não tem que se buscar, não estou dizendo que é pecado buscar. Esse aqui não é um discurso de nada disso, tá? O que eu estou dizendo é que a felicidade em si, ela não reside nessas coisas. Ela reside dentro de nós. E que essas coisas apenas vão nos dar confortos e luxos ao longo da nossa vida. Tá bom? Então, se você gostar desse conteúdo, compartilhe, ilumine outras vidas, se ele, naturalmente, tiver iluminado a sua. Tá bom? Então, o que a gente aprende em mais esse passo, né? Aprendendo o que é justiça de Deus. Primeira coisa que a gente aprende aqui é que, metaforicamente, Jesus vai dizer que a gente precisa ter fome, comer, beber dessa justiça, né? Então é algo que vem de fora para dentro, é algo que a gente tem que se alimentar, a gente tem que buscar, a gente tem que colocar para dentro de nós, que vai gerar alguma coisa dentro de nós e a gente vai se fartar. É isso que Jesus está dizendo. Mas que justiça é essa que farta o nosso interior? Que bebida, que comida, porque fome e sede, ele usa essas palavras e ele vai usar essas mesmas palavras ao longo do livro de Mateus e dos evangelhos, né, a ponto dele dizer, olha, se você não beber do meu sangue e se você não comer da minha carne, vocês não vão ter vida eterna. Então, esse conceito de justiça para Deus não é o mesmo conceito de justiça que nós temos, né? Essa justiça judiciosa, né? De dar a cada um que lhe é devido. Parece-nos que para Deus não é assim. A justiça de Deus é uma justiça suprajudicial, né? Ela está acima desse conceito nosso de dar a cada um o que lhe é devido. É justamente o contrário. Porque Paulo vai dizer, né, que a nossa justiça está em Cristo Jesus, naquele homem que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, justiça de Deus, né, é esse ato de dar a quem não é merecedor. Olha que contraditório com a nossa justiça, né? E é por isso até que Isaías vai dizer que a nossa justiça, aquilo que a gente tem como judicioso, eu acho que fulano tem que receber isso, ciclano tem que receber aquilo, ele fala, essa justiça é trapo de imundícia, isso é besteira, isso aí tá focada em valores externos. Opa, valores externos. A nossa justiça, ela tá focada nas nossas percepções. A justiça de Deus não. A justiça de Deus está focada naquilo que o homem carrega dentro de si. Não é à toa que o ladrão da cruz, quando ele está ali com Jesus, o próprio Jesus vai dizer para ele, olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Se dependesse de mim, do meu olhar, nunca aquele ladrão talvez fosse para o paraíso. Mas Jesus olhou para aquele coração, viu o arrependimento genuíno, necessário
a ponto de falar, não, você vai comigo sim, vamos juntos, estaremos juntos no paraíso. Isso muda toda a nossa concepção de justiça. Deve mudar, pelo menos, a nossa concepção de justiça. Porque quando Jesus aqui fala dessa justiça que farta o coração, é desse olhar, né? É dessa, entre aspas, teologia de Deus, aonde Ele mesmo tirou, nos livrou de uma culpa. Ele nem precisava fazer isso. Mas é porque você precisa compreender isso um pouco antes, lá, lembra da queda de Adão e Eva, que comeram da maçã ou do fruto proibido, e ali foi introjetado uma coisa chamada culpa na consciência do homem. Então, quando Jesus morre na cruz, ele nos livra dessa culpa. E Paulo tem uma expressão em Romanos 5 maravilhosa, que ele fala, olha, por causa dessa morte de Jesus, hoje nós temos paz com Deus. Sim, hoje eu tenho paz com Deus. Quando eu entendo o amor de Deus por mim, quando eu entendo que eu não sou merecedora, quando eu passo a me alimentar desses valores e vejo que sou pequenininha perto da dimensão desse amor perdoador de Deus, eu passo a ter paz no meu interior. Nada que eu faça ou deixe de fazer vai mudar o amor dele por mim. O que eu faça ou deixe de fazer pode deixar de plantar o caráter dele por mim. Isso é verdade. Né? Porque os meus atos, como ele está falando, se eu me alimentar dos atos de Jesus, porque a nossa justiça é Jesus, se eu me alimentar desses atos, eu vou me fartar. Se eu me alimentar dessa comida que ele é, de amor, de esperança, de bondade, né, de justiça não judiciosa, mas uma justiça que acolhe, que coloca cada um a olhar para dentro do seu próprio coração, eu vou estar farto. Por quê? Porque frutos de justiça, frutos de arrependimento vão nascer dentro do meu coração. E a gente não se farta daquilo que é físico, nunca. O desejo humano é um poço sem fim. Mas a gente se farta do amor eterno de Deus no sentido de que temos paz com Deus. Na carta do apóstolo João, a primeira carta de João, ele vai dizer que bem-aventurados aqueles que não se acusam diante de Deus, que têm paz com Ele, porque esses serão fartos. Olha que interessante, bem-aventurados porque o seu próprio coração não os julga. Não os julga por quê? Porque eles não carregam mais a culpa na psique, né, que vai ali trabalhando contrariamente a tudo que você precisa para viver como cidadão livre. Por isso que Paulo vai nos dizer que Cristo nos chamou para sermos livres do pecado, mas sermos escravos da justiça. Ele usa também uma metáfora para que a gente possa entender bem. Então o que a gente precisa entender é que aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher, né, que se alimentam, que se encarnam em Jesus, essa é uma palavra forte, mas a justiça de Deus em nós é isso, a gente precisa encarnar, né, porque quando você come e bebe de Jesus, como ele vai dizer, né? Se você bebe do meu sangue, come da minha carne, o que é a carne dele, o que é o sangue dele, né? É a palavra, é o fluir desse Espírito dentro de nós. Então, quando a gente deixa, né, esse conteúdo tomar conta do nosso ser, quando a gente passa nas nossas atitudes a encarnar Jesus, a reverberar esse conhecimento nas nossas atitudes, a gente vai construindo um templo interior que tem paz com Deus. E quem tem paz com Deus é feliz, porque ele não tem nada, né, do qual ser acusado. Romanos 8 vai dizer justamente isso, né, que aquele que é reconciliado não tem mais nenhum tipo de acusação. Né? Ele fala, nenhuma acusação há para aqueles que creem. O que é importante a gente saber é que essa culpa natural que a gente carrega, inclusive isso hoje é até trabalhado pelas ciências,
A psicologia já fala desse processo de culpa, da qual nós precisamos nos livrar, e de como essa culpa ela nos escraviza, né, diante de alguns comportamentos que nos deprimem, que nos tornam ansiosos. Culpa essa que nos motiva a fazer coisas que não deveríamos, né? O próprio Freud falou dessa culpa, Lacan falou dessa culpa na psicanálise, cada um deles. É claro que cada um fala nos seus vieses um pouco diferentes, mas todos retratam a culpa como um elemento interior que precisa ser descoberto, precisa ser trabalhado em nós. Precisa ser trabalhado em nós. Então a gente precisa entender que em Cristo Jesus a gente se livra dessa culpa. Mas se livra com uma consciência de quem sabe que precisa encarnar essa verdade, precisa encarnar essa pessoa de Jesus em tudo aquilo que a gente faz. Então, bem-aventurado é aquele ou aquela, né, que se alimenta, que encarna, que vive, porque esse vai ter paz com Deus. Esse vai ter paz com Deus. Essa palavra desse estudo de hoje é uma palavra profunda e eu espero que assim, o Espírito de Deus possa trazer maiores e melhores reflexões ao seu coração.